Seja bem-vindo à série Provérbios a Gosto. O gosto de Deus é melhor. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 26, e esse texto nos diz, no versículo 1, como a neve no verão e como a chuva na sega, assim não é conveniente ao louco a honra. Então esse texto está dizendo que não faz sentido ter neve no verão. Não faz sentido chover no tempo da colheita. Assim também não faz sentido dar honra para aquele que é louco, dar honra para aquele que é tolo. Não dê honra para aquele que é o tolo. O tolo merece receber o castigo pela sua tolice, para que ele entenda que ele é tolo e mude a sua rota. Versículo 2: Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O texto está dizendo que um pássaro, quando ele está vagueando, quando ele está passeando, ele sabe o que ele está fazendo. E quando a andorinha está voando, ela está no seu voo, ela sabe para onde ela está voando. Assim também, a maldição sem causa não vem. Em outras palavras, a maldição, ela é como o pássaro no seu vaguear, ela é como a andorinha no seu voo. Ela vai na casa em que existem coisas erradas. Aquele que pratica as coisas erradas, com certeza receberá o voo da maldição. A maldição voará para onde houver o mal. Se a pessoa não fizer o mal, ela não receberá nenhuma maldição. Então, o versículo 2 está dizendo: preste atenção naquilo que você faz, porque da mesma forma como o pássaro no seu vaguear e a andorinha no seu voo, que sabem o que estão fazendo, a maldição também não virá se não tiver nenhuma causa. Versículo 3: O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Então o texto está dizendo que o cavalo, quando está desobediente, desonrando o seu dono, ele recebe açoite. O jumento, quando ele começa a avançar antes do tempo, ele recebe um freio na boca. E o tolo recebe a vara nas costas, recebe o castigo no seu próprio corpo, recebe as consequências dos seus erros. O versículo 4: Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia. Estultícia significa tolice. Não respondas ao tolo segundo a tolice dele, para que também te não faças semelhante a ele. Quando um tolo faz uma pergunta que você sabe que ele já deveria saber a resposta, não responda, mas para que ele entenda que ele está sendo tolo. Versículo 5: Responde ao tolo segundo a sua estultícia, segundo a sua tolice, para que não seja sábio aos seus olhos. Agora o versículo 6: Os pés corta e o dano bebe, quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Se você escolhe um mau colaborador para o seu negócio, para a sua empresa, é como se você cortasse os seus pés. E é como se você bebesse o prejuízo, o dano. O texto está dizendo isso. Os pés corta e o dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Versículo 7. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Não adianta nada um tolo dizer o que as pessoas devem fazer. As pessoas não vão respeitar a autoridade da sua palavra porque ele não tem autoridade. É como um preguiçoso dizer para as pessoas: vocês precisam trabalhar. As pessoas vão olhar e dar risada, porque elas vão dizer: olha só quem está falando. O maior preguiçoso está dizendo que quem cedo madruga é quem Deus ajuda. Então o provérbio é como na boca de um tolo, aquele que não trabalha, por exemplo, é como as pernas do coxo, elas não têm valor. Versículo 8: Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Então o versículo 8 está dizendo: a funda é como um estilingue.
É uma ferramenta em que se colocam pedras para se lançar contra os inimigos. Então ele está dizendo, da mesma forma que alguém pega uma pedra preciosa e coloca na funda para jogar fora, assim é aquele que dá honra ao tolo. Não adianta dar honra ao tolo. Versículo 9. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Quando o espinho entra na mão de um bêbado, ele nem se dá conta de que está se machucando, porque ele está tão bêbado que ele não sente o espinho. Assim é o provérbio na boca dos tolos. O provérbio não tem resultado nenhum. É só uma palavra lançada ao vento. O versículo 9 confirma o versículo 7. E o versículo 10 fala: como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Então veja que ele fala que quem dá salário, quem emprega, dá emprego para um tolo e para quem é transgressor, que são aqueles que desobedecem às regras, que são desobedientes, é como um besteiro que espanta a todos. Um besteiro espanta a todos. As pessoas que contratam, dão a salário para os tolos e os transgressores, fazem algo espantoso. Versículo 11. Como o cão que torna, que volta ao seu vômito, assim é o tolo que reitera sua estultícia. Então, assim como o cão volta para o vômito, o tolo que reitera, que repete a sua tolice, ele é comparado a esse cão que volta ao seu vômito. Agora o 12. Você tem visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Então, existe algo pior do que ser um tolo. É a pessoa olhar para si mesma e pensar que é sábia. A pessoa que olha e se julga sábia é pior do que o tolo. Nesses 12 versículos que nós acabamos de ler, nós vemos que Provérbios 26 fala a respeito do tolo. Fala que não devemos dar honra para o tolo, que a maldição não vem sem causa, que o tolo merece receber a vara nas costas, que o tolo merece ter uma resposta segundo a sua própria tolice para aprender a mudar de vida, que quem contrata um tolo está cortando seus pés e bebendo o dano, que o tolo fala, mas não tem sentido. E que, como quem joga pedra preciosa numa funda, assim é quem dá honra ao tolo. E que quem dá emprego para um tolo está como um besteiro que a todos espanta. E o tolo, quando volta para o seu erro, ele é parecido com o cachorro que volta para o seu vômito. E se alguém acha que é sábio, ele é pior do que o tolo. Nós vemos que nesses versículos, Provérbios 26 fala sobre o tolo. Agora, nós estamos usando a cor laranja claro para falar dos versículos de sabedoria. Quando nós deixamos aqui, nessa primeira parte, alguns versículos em branco, esses versículos que estão de branco, né? Eles também são versículos de sabedoria, mas nós deixamos eles intercalados para podermos gravar melhor esse estudo. Os versículos que estão pintados na cor de roxo são os versículos que falam sobre como as pessoas usam a boca, como elas usam as suas palavras. Então, o versículo 4 e 5 é como o tolo usa a sua palavra. O 7 e o 9 também são versículos como que o tolo fala. E os demais versículos todos são versículos que falam sobre a sabedoria. Essa primeira parte de Provérbios 26 fala sobre o tolo. Agora, a partir do versículo 13, o capítulo 26 de Provérbios nos fala sobre o preguiçoso. Vamos ler aqui o versículo 13. Inclusive, o versículo 13 até o versículo 16 estão em azul claro, porque nós estamos usando a cor azul claro para falar sobre todos os assuntos que dizem respeito à preguiça e ao trabalho, a quem é diligente, que faz a coisa certa no trabalho. Então aqui, versículo 13, diz o preguiçoso, um leão está no caminho,
um leão está nas ruas. O versículo 13 está dizendo que o preguiçoso sempre encontra uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Ele sempre encontra uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Então, a segunda característica do preguiçoso, ele sempre procura ficar na zona de conforto. Uma porta, ela fica presa por aqueles parafusos nos gonzos da porta e ela vai de um lado para o outro. E essa posição é a posição confortável para a porta. Se você bate naqueles parafusos do lado que apoiam a porta nos seus gonzos, ela fica fora da posição, ela fica desconfortável, ela fica fora do seu lugar. Então, quando a porta se revolve nos seus gonzos, ela está na zona de conforto. Assim, o preguiçoso gosta de ficar na sua cama, gosta de ficar na zona de conforto. Ele não gosta de desafio, ele não gosta de enfrentar barreira, obstáculo, ter que acordar mais cedo para aprender alguma coisa nova, ter que enfrentar um desafio. Ele fala: está bom como está. O versículo 14 diz que o preguiçoso é acomodado. E as pessoas podem pensar que o preguiçoso é só aquele que não trabalha. Mas preguiçoso também é aquele que se acomoda. Aquele que se acomoda e não quer mais aprender algo novo, que diz: está bom como está. Esse também é preguiçoso, porque ele fica sempre na mesma. 10, 15, 20 anos e ele não aprendeu nada novo. Mesmo que você esteja com 60 ou 70 anos, será que você não pode ler algum outro livro? Será que não existe alguma coisa que você possa dizer: vamos estudar um novo idioma, vamos aprender como costurar alguma roupa, vamos aprender como que faz isso ou aquilo? Veja alguma coisa que você possa aprender. Você pode, de repente, aprender a lidar com computadores, com algum tipo de instrumento musical. Você pode aprender um instrumento. Você pode ver à sua volta, de repente, aprender a cozinhar novos pratos, porque isso vai trazendo crescimento, desenvolvimento. Versículo 15. O preguiçoso esconde a mão no seio, ele enfada-se de a levar à sua boca. O versículo 15, a terceira característica do preguiçoso. Ele esconde as mãos para não aprender coisas novas. Ele fica cansado de levar a mão na sua boca. Ele tem preguiça de fazer o que tem que ser feito. Até mesmo quando é para o próprio benefício dele, ele tem preguiça. É aquela pessoa que você dá a mão e ela quer o teu braço. Você dá uma ajuda e ela quer que você faça tudo por ela. O preguiçoso é assim. E o versículo 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Então, o preguiçoso, ele sempre busca um atalho. Ele vê que as pessoas estão trabalhando, fazendo alguma coisa com dedicação, com esmero, e ele fala: para que tanto esforço? Dá para fazer assim, ó. É bem mais rápido e bem mais vantajoso. Ele encontra sempre um atalho. Ele acha que ele sabe mais do que 7 homens que bem respondem. Quando o texto fala aqui 7 homens que bem respondem, o número 7 na Bíblia significa algo que é certo. Então, o preguiçoso ele é mais sábio, mais inteligente do que um homem que responde muito bem, que tem muito conhecimento. É nesse sentido que o versículo 16 está dizendo. Ele acha que é mais inteligente que uma pessoa que fica anos estudando e se dedicando para aquilo. Essa é a segunda parte do capítulo 26 de Provérbios. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 12 e fala sobre o tolo. A segunda parte vai do versículo 13 até o versículo 16 e fala sobre o preguiçoso. Agora vem a terceira parte, que é o versículo 17. O versículo 17 diz: o que passando se mete em questão alheia
é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Você já tomou um cão pelas orelhas? Ele vai te morder. Então, aquele que se mete em questão dos outros é como quem toma um cão pelas orelhas. Não se meta na questão dos outros. Versículo 18: Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. 19: Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: Fiz isso por brincadeira. Versículo 20: Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. 21: Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. 22: As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. 23: Como caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. 24: Aquele que aborrece dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. 25: Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. 26: Ainda que o seu ódio se encobre com engano, e sua malícia se descobrirá na congregação. Versículo 27: O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. 28: A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Essa última parte, que vai do versículo 17 até o versículo 28, fala a respeito do homem maldizente. É aquele que usa a sua boca e fala palavras que são do mal e que acabam trazendo ruínas. Na verdade, o versículo 17 até o versículo 28 tem mais alguns versículos que falam sobre o tolo. O 17, por exemplo, fala do tolo. Aquele que se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Depois o 18 e o 19 falam que, assim como o louco lança faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: Eu fiz isso por brincadeira. A pessoa que engana o próximo para dizer que fez por brincadeira é como alguém que lança faísca, flecha e mortandades, que é o mesmo que morte, é porque ele pode fazer a pessoa enganada perder tempo, porque aquele que engana o próximo e depois ele fala, foi brincadeira, aquele período em que a pessoa ficou enganada, a pessoa ficou desesperada. Imagine alguém fazer uma brincadeira com a uma mulher dizendo assim, olha, roubaram a sua bolsa, e pega a bolsa que tem todos os documentos da mulher e esconde num lugar e deixa a mulher lá durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, desesperada, procurando a bolsa dela. Isso é uma brincadeira que não tem lógica. É como uma pessoa que é louca. Está lançando o quê? Está lançando uma flecha, está ferindo a outra pessoa, deixando a outra pessoa desesperada e achando que isso é uma brincadeira. Não é uma brincadeira saudável fazer o outro ficar desesperado, aflito, agoniado, angustiado em razão de uma coisa que é importante para ela. Quem segue a Deus e tem sabedoria não faz um tipo de brincadeira desses. Agora o versículo 20: Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Então aqui está falando do homem maldizente. Aquele que vive falando mal o tempo todo cria guerras entre as pessoas. Versículo 21: Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Então a pessoa maldizente, a pessoa que cria contenda, é uma pessoa que também é tola e é uma pessoa maldizente. Agora o versículo 22 até o versículo 26 estão pintados em roxo porque são versículos que falam a respeito da forma como as pessoas usam as suas palavras, como a pessoa usa a língua.
E o versículo 22 fala que as palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. A pessoa que fala mal a respeito dos outros, ela chega até você e fala: Você viu o que aconteceu com o fulano, com o João, com a Maria? E muitas vezes nós ficamos: conta pra mim, o que que aconteceu? Desce como delicioso bocado, vai até o íntimo do ventre e faz mal comer esse tipo de comida. Não coma palavras de pessoas que vivem falando mal dos outros. A pessoa que fala mal dos outros, ela é uma pessoa maldizente. Ela vai falar mal de você amanhã para os outros. Nunca confie os teus segredos para uma pessoa que vive falando muito e vive falando a respeito de todos e de tudo, porque essas pessoas não têm domínio sobre a sua própria língua. Versículo 23: Como caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Então veja, um caco coberto de escórias de prata. O que são as escórias da prata? É aquilo que não prestou da prata, que foi arrancado para fora da prata para purificar a prata. É aquilo que não presta. Como um caco coberto daquilo que não presta, com as escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquela pessoa que fala muito e fala de maneira convincente, lábios ardentes, que são lábios como que de fogo, falando a respeito dos outros. E essa pessoa tem o coração maligno. 24. Aquele que aborrece dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre engano. O 24 fala daquela pessoa que dá um tapinha nas suas costas, fala que você está muito bem. O 24 fala daquele que fica elogiando você, mas que pelas costas ele odeia, ele carrega inveja, mentira, cobiça pelo que você tem. Então aquele que aborrece, aquele que tem inveja, cobiça o que você tem, aquele que é mentiroso, aquele que não gosta de você, no fundo do coração, ele dissimula, ele finge com os seus lábios que gosta de você, que respeita você, mas no seu interior encobre o engano. No coração dele, ele esconde a mentira, o engano. Então cuide quando você recebe elogios de pessoas que ficam o tempo todo elogiando você, o tempo todo falando que você é muito bom, que você é muito inteligente, que seu trabalho é excelente, que fica o tempo todo falando isso. Preste atenção quando você recebe um elogio. Veja se realmente tem sentido. Versículo 25: Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. O 25 é a continuação do 24. Quando essa pessoa que fica o tempo todo te elogiando, te bajulando, vem e pede alguma coisa: você podia fazer isso por mim, não é mesmo? Não confie nessa pessoa, não te fies nele, não confie nele. Porque 7 abominações, o número 7 é algo perfeito. Então ele está dizendo assim, porque com certeza ele tem coisa ruim, ele tem abominações no coração dele, no seu coração. Versículo 26, ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Então ele está dizendo assim, ainda que ele esconda o ódio, a inveja, a raiva, a cobiça pelo que você tem, ele encobre isso com engano, com o elogio, a malícia dessa pessoa vai se descobrir na congregação. Na hora que estiver na frente de todos, essa pessoa vai ficar longe de você, ela não vai conseguir ficar ali te elogiando, porque o brilho da pessoa que se destaca, que faz o seu trabalho, começa a aparecer e a pessoa não consegue continuar ali do lado dela. Ela, na hora que reúne todas as pessoas, essa pessoa que é mentirosa, ela foge. É isso que o versículo 24, 25 e 26 estão dizendo. Então aqui existe uma sequência, o 24, 25 e 26. Preste atenção em quem dissimula com os lábios. É mentiroso, usa palavras enganosas, elogiosas, bajuladoras, mas são pessoas que carregam ódio, mágoa, raiva de você, porque você está prosperando. Ela pede coisas para você para ver se ela recebe algum benefício, se recebe alguma vantagem.
Não confie nessa pessoa, porque essa pessoa tem mal no coração com certeza. E ainda que ela esconda o ódio dela, na hora que estiver diante de todos, ela não consegue continuar a sua volta. Na hora que aparecem os verdadeiros amigos, ela desaparece, essa pessoa. Esses são os maldizentes. Aí o 27, o que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Esse é um versículo que fala que preste atenção no que você faz. Se você faz uma cova, você vai cair nela. Se você revolve uma pedra, isso vai voltar para você. O 27, ele é uma forma diferente de repetir o versículo 2. O versículo 2 fala aqui que como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Você recebe a maldição por algo que você fez. E o 27 fala, se uma cova, se você cai numa cova é porque você fez aquela cova. Nunca faça uma cova para ninguém. Se você fizer uma cova para que alguém venha ser sepultado ali, é você que vai cair nela. Quem arma uma cilada para o outro, é ele que vai cair naquela cilada. Quem revolve uma pedra para que a pedra role sobre o outro, é sobre ele mesmo que a pedra vai voltar. Então o versículo 27 está dizendo sobre isso, sobre ter sabedoria e não ser uma pessoa que prepara o mal do próximo. O mal recairá sobre aquele que o fizer. E o 28, a língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. Então a língua falsa, ela aborrece, ela odeia a quem ela tem maravilhado. Ou seja, aquela pessoa que ela elogia. E a boca lisonjeira opera a ruína. A boca lisonjeira, a boca bajuladora, que fala: que bom que você ganhou isso, que bom que você tem tido sucesso, que bom que a tua vida está indo para frente. A boca lisonjeira, ela opera a ruína. Tome cautela com pessoas que ficam à sua volta sempre elogiando você. Então, Provérbios 26 nos ensina que nos fala sobre o homem tolo, do versículo 1 até o 12, depois nos fala do homem preguiçoso, do 13 até o 16, depois do versículo 17 até o 28, ele dá mais alguns versículos sobre o tolo e sobre o maldizente. E o maldizente, às vezes, ele age como hipócrita. Nessa parte aqui que fala que ele dissimula com os lábios, ele fica fingindo, elogiando, ele é o maldizente. Ele fala coisas ruins sobre o outro, mas ele age como hipócrita. Ele faz uns elogios para você e na verdade ele está dissimulando. Então, que hoje você possa ver, né, se tem feito algumas dessas coisas. Às vezes nós fazemos isso, porque às vezes nós carregamos alguma cobiça, alguma inveja, algum pecado e falamos: oi, tudo bem? Você está indo muito bem. E na verdade estamos usando palavras como maldizentes. O texto de Provérbios vem para nos confrontar, para dizer: ei, se você está fazendo isso, pare de fazer isso. Ao invés de carregar inveja ou ao invés de carregar cobiça, diga: que bom que essa pessoa realmente está prosperando. O que eu posso fazer para mudar o meu caráter e ser uma pessoa melhor? E às vezes você é o invejado, o que está sendo cobiçado, o que está sendo o alvo do bajulador e do hipócrita. Então o texto fala: escolha melhor os seus amigos, tome cuidado com relação a isso. Às vezes você está contratando o tolo, dando honra para o tolo. Então o texto está dizendo: preste atenção em quem você contrata. Às vezes você é o tolo que está recebendo honra e está pensando: por que estão me dando toda essa honra se eu não mereço de verdade? Eu preciso melhorar para realmente merecer isso que eu estou recebendo. Então o texto, e às vezes estamos acomodados em relação a alguma coisa que já fazemos há muitos anos e estamos como preguiçosos. E o versículo lança desafio para nós. Será que não é hora de fazer algo novo? Será que não é hora de se lançar em um novo projeto, em um novo trabalho, em um novo desafio?
em alguma coisa que eu possa crescer, melhorar e aprender? Será que não estou muito de braços cruzados, fazendo a mesma coisa? Então, o texto de Provérbios 26 fala sobre essas coisas, sobre o tolo, o preguiçoso e sobre o maldizente, que muitas vezes é um hipócrita, o maldizente, falando coisas falsas para esconder os seus pecados, a sua raiva, a sua inveja, a sua cobiça, o seu ódio. Vamos tomar cautela com relação a essas coisas na nossa vida. Deus abençoe hoje e sempre grandemente. Amém.